Olá, boa noite. Quero saudar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. E antes que você esteja se perguntando se hoje é sábado, não, você não errou. Hoje não é sábado, hoje é sexta. E eu e o pastor Edson trocamos por conta de compromisso. Então, amanhã o pastor Edson fará a live dele e eu antecipei a minha. Então vamos lá, vamos começar com uma palavra de oração. E aí a gente então começamos nosso tempo aqui de estudo e meditação em um pequeno trecho das Escrituras. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, debaixo, ó Deus, da tua soberania, debaixo, ó Deus, da tua provisão. Queremos reconhecer, ó Deus, que tudo o que aconteceu neste dia, seja ela positiva ou negativamente, elas aconteceram debaixo dos teus olhos atentos, debaixo da tua permissão. Isso aponta, ó Deus, para a tua soberania, para o teu governo, sobre tudo e todas as coisas. Peço também ao Pai que neste tempo o Senhor nos abençoe, ministre poderosamente aos nossos corações, ao nosso intelecto, para que possamos, ó Pai, ser desafiados pelos princípios da Tua Palavra e sermos verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Pedimos também por aqueles, ó Deus, que têm experimentado a perda de familiares, que o Senhor os console, que possa ser o expediente, ó Deus, de proclamação do Evangelho, da glória e da graça de Cristo. E é no poderoso nome de Jesus que eu oro. Amém. Ok, você pode abrir a sua Bíblia então no Evangelho de Marcos, capítulo 11, dos versos 20 ao verso 26. A dona Miriam está aí? Grande abraço então, dona Miriam. A Cíntia também chegou aqui. Boa noite, Cíntia. Abraço para você também. Ana Paula, abraço para você, para o Ricardo. Nós vimos então na semana passada que quando Marcos, movido pelo Espírito Santo, ele registra então uma passagem, um episódio, na verdade são dois episódios, numa técnica conhecida como sanduíche, e um sanduíche cairia muito bem, sexta-feira à noite, amanhã talvez muitos não trabalhem, então dá para esticar um pouquinho a noite aí, um refrigerante gelado. É uma técnica chamada sanduíche. E o sanduíche quer dizer que ele começa um tema e ele aborda um outro tema e depois ele termina aquele primeiro tema que ele iniciou. É assim que nós temos aqui registrado nesse evangelho. Marcos então começa a falar sobre uma figueira, onde Jesus passa com seus discípulos, olha aquela figueira, ela tem folhas, mas não tem fruto. Depois ele vai até o templo e ele então vê aquilo que está acontecendo no templo, aquilo o desagrada de maneira intensa, porque o templo era a casa de oração, era onde os judeus se encontravam com o Senhor, eles adoravam o Senhor, eles ouviam a palavra, e os gentios também podiam ter acesso, mas não podiam entrar no templo, eles ficavam na parte externa, no pátio externo. E depois, que é a passagem de agora, nós vemos os discípulos passando por aquele local ali e eles veem a figueira e agora ela está completamente seca. Jesus havia lançado uma maldição sobre ela e então eles depois encontram aquela mesma árvore completamente seca, seca até as raízes. Olha o que o texto nos informa então. Marcos capítulo 11, do verso 20 ao verso 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte:
Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas. Então nós temos aqui a maldição da figueira, conhecido, né? Um texto conhecido como a maldição da figueira, e é o único milagre destrutivo nos evangelhos canônicos. A colocação, então, de Marcos da maldição desta figueira e a ação de Jesus no templo significa que ele pretende que os leitores vejam no destino da figueira infrutífera o julgamento de Deus no templo infrutífero. Assim, quando você olha uma figueira, e a figueira tem uma particularidade, quando ela então solta as suas folhas, né? Espera-se então que os seus galhos estejam carregados com brotos em vários estágios de maturação, até mesmo frutos em vários estágios de maturação. Isso está implícito no versículo 13, né? Onde o texto diz que, vendo ele de longe a figueira com folhas, foi ver se achava nela alguma coisa. Então esperava-se que pelo fato dela ter folhas, que houvesse então frutos. A árvore, então, acaba, então, enganando. A árvore, quando ela tem essa folha, que indica, então, que haveria um fruto, ela se torna enganosa. Enganosa. Mas quando Jesus, então, chega e inspeciona a árvore, não encontra, então, esse fruto, mesmo que ele ainda não estivesse maduro, é uma árvore com sinais, mas infrutífera, sem frutos. Então, ao narrar o episódio de Jesus e a figueira, Marcos explora a sua importância simbólica, vendo na maldição da árvore o destino de Jerusalém e do templo. Veja que coisa interessante. Jesus está fazendo algo extremamente pedagógico e didático com seus discípulos. Ele está usando aqui uma figura. Na verdade, é um sermão em ação, extremamente prático, uma figueira que deveria dar frutos, porém não há frutos nela. A figueira, então, frondosa, com essa sua promessa de dar frutos, é tão enganosa quanto o templo em Jerusalém, que apesar do seu comércio e atividade religiosa, na realidade, um covil, um esconderijo de ladrões. A maldição da figueira, então, é um símbolo do julgamento de Deus sobre o templo. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Jesus amaldiçoará aqueles que fazem espetáculos. Jesus ele vai lançar uma maldição sobre aqueles que chamam a atenção para si mesmos e não produzem frutos. Então, vimos que o nosso Salvador amaldiçoa a hipocrisia, a árvore não deu frutos, suas folhas prometiam uma coisa, mas não havia produzido nada. Era uma figueira hipócrita. Tinha apenas uma aparência externa. Quem olhasse para ela poderia ter essa percepção. Vocês podem vir aqui que eu tenho fruto para vocês. Mas quando a pessoa chegava, não havia nada. Era apenas ela chamava atenção. Era uma aparência externa, era uma hipocrisia. Infelizmente, foi isso que Israel se tornou, especialmente o templo e os líderes religiosos que supervisionavam a operação no templo. Eles tinham uma aparência exterior, mas uma aparência de santidade, uma aparência de devoção, de grande espiritualidade, mas se provaram hipócritas. Então, nosso Salvador, ele amaldiçoa a inutilidade. A inutilidade atual pode resultar em inutilidade para sempre. Portanto, jamais perca a sua utilidade para Jesus. Jamais perca a sua utilidade para o reino de Deus.
não é Jesus que precisa de nós, mas somos nós que precisamos de Jesus. Vimos também que o nosso Salvador tratará da iniquidade. Quando ele chega no templo e vê então a extorsão, a ganância, todo aquele mercado com o objetivo de ter lucros com a venda dos animais para o sacrifício, né? Tudo aquilo então chama a atenção de Jesus. Ele é então consumido por uma paixão, um desejo de julgar e purificar aquele local, porque ele queima por uma pureza. Então ele restaura, pelo menos por um momento, o templo de Deus para o seu propósito legítimo. Aqui está então o supremo sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, exercendo a sua autoridade legítima sobre o seu templo. Toda maldade, então, uma abominação para o nosso Senhor, mas quanto à maldade religiosa, em nome de Jesus, ele acha especialmente detestável. E o Senhor Jesus irá lidar com isso. Então, isso é algo que nos causa temor, que chama a nossa atenção para a nossa real motivação. O nosso Senhor, então, julgará a respeito do nosso testemunho, dos versos 17 ao 19. O templo de Deus deve ser uma casa de oração, um local de culto que tenha o seu objetivo de edificar os santos e de promover a glória do Senhor, de proclamação da palavra do Senhor, de edificação e proclamação do Evangelho. E o que Jesus encontra lá, então, era algo que estava desvirtuando, era algo ilegítimo. Então, Jesus Cristo ele vai trazer juízo. Agora, em terceiro lugar, Jesus nos desafiará a crer em Deus. Agora, então, ele está fechando aqui toda essa experiência, que quando Pedro chega e fala, Senhor, ela está seca desde a raiz. Então, Jesus agora vai articular a fé, a oração, né? E o perdão. Andrew Murray, ele articula algo de uma maneira muito interessante. Veja, Cristo realmente quis dizer que a oração é o grande poder pelo qual sua igreja deve fazer seu trabalho. E a negligência da oração é a grande razão pela qual a igreja não tem maior poder sobre as massas, maior poder, maior influência nos países cristãos e pagãos. O poder da igreja de abençoar verdadeiramente repousa sobre a intercessão, pedir e receber dons celestiais para levar os homens ao Senhor. Marcos então conclui essa história da figueira templo com lições sobre fé, oração e perdão. As mesmas coisas que as pessoas deveriam encontrar no templo. O evento, então, dessa figueira interpreta a história do templo. Jesus não apenas purificou o templo, ele trouxe juízo. Jerusalém e o templo, então, falharam em sua designação. Eles foram separados para algo, para serem grandes refletores de quem é Jeová, de quem é o Senhor. Mas eles falharam e, portanto, seriam então julgados. Sem frutos, seu uso então estava no fim. Deus então removeria o templo em menos de uma geração, no ano 70 depois de Cristo. O Império Romano, por meio então do seu general Tito, invade Jerusalém e ele então invade o templo e destrói o templo. E nunca mais houve a reconstrução do templo. Desde então, desde do primeiro século, no ano 70, os judeus não adoram em um templo específico. Jesus usa tudo isso então como um expediente, uma oportunidade para ensinar os seus discípulos duas verdades muito valiosas. A primeira é: coloque sua fé neste Salvador, dos versos 20 ao verso 24. Quando então passaram pela figueira, no dia seguinte ela estava seca. Então Jesus diz para os discípulos: se você orar com fé, você então pode receber do Senhor a resposta dessa oração.
Então, Pedro ele testemunha essa realidade. Tenha fé em Deus. Veja, o grande missionário Hudson Taylor diz o seguinte: Deus usa homens que são fracos. E fracos o suficiente para se apoiarem nele. Isso é fantástico, meus irmãos e amigos que nos acompanham. Deus usa aqueles que reconhecem as suas limitações. Deus usa aqueles que, por meio da oração e por meio da fé, dependem do Senhor. O Senhor não usa o arrogante, o Senhor não usa aquele que crê que pela sua própria habilidade e capacidade pode produzir algo para o Senhor. O Senhor usa os improváveis, aqueles que reconhecem a sua limitação, a sua fraqueza. Então Jesus está incentivando os seus discípulos. Ore, tenha fé. Deus é fiel quando o estabelecimento religioso e suas instituições dependem do Senhor. Confie então naquele que julga a hipocrisia com severidade e estende uma graça surpreendente àqueles que buscam o Senhor pela fé. Tenha fé, então, que remove montanhas. Uma fé que não duvida, mas que depende em oração. Agora, algo interessante aqui, né? A montanha. Por que será que Jesus usa essa figura da montanha? A montanha é apenas uma linguagem hiperbólica. É impossível mover uma montanha. É algo imóvel, né? Além da nossa capacidade finita. Então, Jesus está dizendo algo que parece que para nós é impossível. É onde a fé começa. A fé explora o poder de Deus para realizar o seu propósito. Novamente, um servo do Senhor comenta: temos um Deus que se deleita com as impossibilidades. Meus irmãos, isso não deve gerar em nós uma segurança, uma confiança, um desejo de quando somos confrontados ou estamos diante de uma realidade onde humanamente ela é impossível, nós então nos dirigimos ao Senhor em oração. Um servo do Senhor também disse que quando nós oramos a vontade do Senhor, Deus então realiza o seu propósito, Deus realiza então, traz à realidade aquilo que nós pedimos quando a nossa oração está em conformidade com a vontade do Senhor. Quando nós lemos sobre o profeta Elias e olhamos para o Novo Testamento, sabe o que nos chama a atenção? Não são as obras que Elias fez. Não foram os milagres que Elias fez, o fato dele ter ressuscitado o filho da viúva, o fato dele ter feito coisas tremendas e sobrenaturais. O que nós vemos dos relatos de Elias no Novo Testamento é que ele era um homem de oração. Elias entendia que o meio pelo qual as impossibilidades se tornam possibilidades é por meio de uma oração que está em conformidade com a vontade perfeita do Senhor. A oração, então, verdadeira, ela é crédula, não está tentando fazer com que Deus mude a sua vontade de acordo com os nossos planos. Não é um pedido para que o Senhor realize os nossos planos egocêntricos. É uma busca, então, apaixonada para ver os planos de Deus realizados em nós. A oração que glorifica o Senhor é aquela que se preocupa em promover a glória do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós falhamos muitas vezes em nossas orações, porque muitas delas têm o objetivo de promover o nosso reino, a nossa própria vontade, os nossos desejos egocêntricos. Mas quando nós entendemos que o que importa na vida do cristão é a glória do Senhor, é promover a glória do Senhor, então nós oramos para que o reino do Senhor cresça, para que dentro da igreja o Senhor purifique os seus filhos, que a igreja possa ser um grande refletor, sal e luz neste mundo,
para que nós possamos crescer em mutualidade, crescer à imagem e semelhança de Jesus, Ele vai responder às nossas orações. Porque esta é a vontade dele, que cresçamos, que os santos sejam edificados, que o evangelho possa se tornar visível para o mundo em trevas. Então, quando oramos, confiamos não apenas no poder do Senhor para nos dar o que pedimos, mas também em sua sabedoria para nos dar o que precisamos. Confio nele o suficiente, mesmo que um dia Deus possa me rejeitar, eu ainda continuo confiando nele, porque isso ainda seria o melhor para mim, o melhor para você. Isso significa, então, que podemos receber respostas que não queremos, encontrar coisas que não procuramos e ter portas abertas e fechadas que não esperamos. No verso 25, temos a seguinte lição: perdoe como este Salvador. Podemos perdoar. Sabe por quê? Porque nós fomos perdoados pela obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. O perdão, tão livremente e graciosamente estendido a nós, agora pode ser graciosamente e livremente estendido a outros. Porque então eu tenho consciência e uma compreensão do perdão que eu recebi do Senhor, do quão negro era o meu coração, quão escuro ele era, das coisas terríveis que eu pensei e fiz contra o meu Salvador. E ele, que foi o ofendido, veio até mim, o ofensor, e me perdoou por meio da sua obra. Então, quando eu entendo essa verdade, quando eu compreendo todo esse movimento e o preço que Cristo pagou para me perdoar, não existe um pecado que eu não possa perdoar de alguém que cometa algo contra mim. Isso é uma das verdades mais profundas do Evangelho. Isso é restaurador para relacionamentos em frangalhos. Porque o perdão, ele é libertador. Então, quando nós chegamos nesse texto e vemos o tema da oração, da fé e do perdão, ela encontra então a sua conexão textual no fato de que o templo de Deus, que é o que nós somos agora, deve ser uma casa de oração para todas as nações. Jesus é um templo assim, como em Hebreus 7, 25 diz: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E devemos ser um templo que oferece o mesmo perdão que recebemos de Deus, que agora chamamos de Pai. Que você possa ser desafiado por essa lição tão preciosa de sermos desafiados e jamais sermos encontrados infrutíferos. Que você seja desafiado por meio da oração a sustentar a obra do Senhor, por meio da oração a orar para que a igreja do Senhor Jesus continue sendo um luzeiro neste mundo em trevas. A fé que vem dessa oração possa fazer com que você cresça em intercessão, no conhecimento de Jesus, e que você também possa experimentar o perdão e dar o perdão. Que essa passagem, então, seja algo perscrutador para o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque, em sua graça e misericórdia, o Senhor permitiu que esse episódio fosse registrado para a nossa edificação e a nossa confrontação. Senhor, ajuda-nos a crescer em fé, uma fé que, quando olha as impossibilidades, ela se volta para aquele que não há impossibilidades, aquele que o braço não está recuado, mas sim estendido e pronto para nos abençoar, mesmo quando parece coisas impossíveis para nós, pessoas finitas. Pai, que também possamos entender o perdão que o Senhor concedeu, o custo que ele foi para o nosso Senhor. Custou sua própria vida.
O sangue de Jesus foi derramado. Que quando nos aproximamos de textos assim, nós sejamos desafiados, ó Deus, a ter um entendimento bíblico, teológico, correto de relacionamentos restaurados por meio do perdão. E é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, boa noite. Nos vemos então na próxima live e que você tenha uma ótima sexta-feira debaixo da graça do Senhor. Um grande abraço a todos e até mais. Deus abençoe.